É geralmente aceito que chegar à WWE é o santo graal para qualquer lutador profissional de luta livre. E a empresa tem sido o padrão de ouro da indústria por décadas, tem sido o bilhete para fama, fortuna e glória para muitos lutadores, tornando eles em nomes conhecidos e heróis da cultura pop ao longo dos anos. Alguns poucos selecionados até mesmo alcançam sucesso mainstream na televisão, filmes e patrocínios, e realmente, um lugar onde todos os seus sonhos podem se tornar realidade. E bom, pelo menos para alguns. Infelizmente, para cada John Cena ou Roman Reigns, há dezenas de outros lutadores que não conseguiram capitalizar as oportunidades oferecidas para eles na WWE, seja por causas pessoais ou por forças obscuras trabalhando contra eles politicamente. E você pode ter certeza que tiveram muitos lutadores que aprenderam da forma mais difícil que a WWE simplesmente não é para todos. Então galera, sem mais delongas, partiu pro vídeo. Chris Harris. Depois de fazer um enorme sucesso na TNA como parte da Tag Team America's Most Wanted juntamente com o Cowboy James Storm, Chris Harris estava pronto para tentar a sua sorte como parte do plantel da WWE. Enquanto muitos fãs presumiram que a dupla se juntaria à WWE, o Wildcat pulou do barco primeiro. E isso infelizmente acabou sendo uma mudança de carreira desastrosa. Harris acabou aparecendo na WWE fora de forma e recebeu o nome genérico de Braden Walker, e também um dos piores bordões que você vai ver na luta livre. Knock knock. Who's there? Braden Walker. Ele então teve 2 lutas na televisão e saiu da empresa com 8 meses de contrato. Sendo assim, Braden Walker acabou virando meme por toda a internet. Ele acabou voltando para a TNA, mas desapareceu dos holofotes logo depois. Daniel Puder. A história de Daniel Puder na WWE foi muito bem documentada, então a sua inclusão nessa lista não deveria ser uma surpresa para ninguém. Como vencedor do Tough Enough de $1 milhão, o ex-lutador de MMA recebeu um contrato de 4 anos com a WWE em um lugar imediato no centro das atenções. Isso na época acabou irritando vários veteranos que sentiram que Daniel Puder não merecia estar onde estava. Isso começou em um episódio de novembro de 2004 no SmackDown, quando ele entrou em um shoot fight, ou seja, uma luta real contra o lendário Kurt Angle. Embora essa luta devesse mostrar o quanto Kurt Angle era superior aos competidores do Tough Enough, as coisas não saíram nada do que foi planejado. E ao invés disso, Daniel Puder resolveu prender Kurt Angle numa Kimura, e então o árbitro foi forçado a fazer uma contagem rápida de 3 para salvar toda a situação. A raiva de Kurt Angle nos bastidores era evidente, e Daniel Puder sabia que seria alvo de alguma vingança. E isso aconteceu durante a luta do Royal Rumble daquele ano, na forma de Chris Benoit, Edge Guerrero e Hardcore Holly, que era conhecido por não gostar de novatos. E todos estavam ao mesmo tempo no ringue contra Daniel Puder. E então eles acabaram dando vários chops, vários tapas ali no peito de Daniel Puder, simplesmente destruindo o rapaz. E logo depois da coça que ele tomou no ringue, ele acabou sendo eliminado. O lutador de MMA acabou sendo mandado para o território de desenvolvimento na época, que era a OVW, mas não demorou muito para ele ser liberado do seu contrato em 2005. René Dupree. Como filho do lendário lutador e promotor Emílio Dupree, René Dupree era um desses jovens lutadores extremamente talentosos que veio parar na WWE. E ele encontrou seu caminho para dentro da empresa de Vince McMahon quando tinha apenas 19 anos de idade. E muitos dentro da empresa sentiam que o jovem talento um dia iria ser campeão da WWE. Ele então foi colocado numa Tag Team Heel de alto nível chamado La Resistance, que acabava usando ali o sentimento anti-francês na época da Guerra do Golfo Pérsico. E isso colocou ele no ringue contra lendas como Mick Foley e The Rock. Mas também ele acabou sofrendo com muita coisa dentro da empresa. Ele acabou sendo vítima de vários trotes e assédios constantes de vários veteranos. E é claro, de Hardcore Holly. Dupree acabou falando do seu tempo na WWE várias vezes no seu podcast, onde revelou que Hardcore Holly e outros veteranos tomaram liberdades com ele no ringue,
procurando machucar o jovem lutador de propósito. A dor do tempo de René Dupree na WWE deve ter sido bem significativa, pois ele ainda tem problemas com isso em 2025. E ele chegou a chamar Hardcore Holly pra porrada várias vezes durante vários anos. Chronic, a tag team de Brian Clark e Brian Adams. A dupla de Brian Clark e Brian Adams, conhecidas coletivamente como Chronic, era uma dupla de veteranos que se deram muito bem nos últimos anos da WCW. Ambos os homens tinham passagens anteriores pela WWE, então não foi nenhuma surpresa quando eles fizeram a transição após a compra da WCW. E eles não foram trazidos imediatamente, mas negociaram um retorno logo após o acordo ser finalizado. E ambos eram lutadores muito bons, tinham tamanho e tinham uma gimmick muito boa. Sendo assim, eles poderiam ter ajudado a revitalizar a divisão de duplas da WWE. Mas, ao invés disso, o burburinho em torno dessa dupla passou rapidamente. Presos na confusa e intricada era do pro wrestling na época, Chronic acabou nunca conseguindo o que queria. E apesar de terem conquistado os títulos de dupla da WCW, eles nunca encontraram ouro na WWE. E eles acabaram indo embora da empresa depois de algumas lutas. E depois dessa situação, nenhum desses dois lutadores acabou trabalhando para uma grande empresa de luta livre americana. Brian Adams acabou falecendo tragicamente em 2007, aos 43 anos de idade. Low Ki. Low Ki pode ser um dos maiores enigmas da história do pro wrestling. Como um dos lutadores mais talentosos do início dos anos 2000, ele foi o primeiro campeão mundial da Ring of Honor e foi um grande destaque da TNA. Combinando habilidades aéreas incríveis com a maestria de artes marciais, ele parecia ser destinado a ser um lutador da WWE algum dia. E apesar de ser um pouco menor para os padrões da WWE, ele acabou sendo contratado pela empresa e começou a ser chamado de Cowval. No entanto, apesar de suas muitas realizações nas federações indies e internacionais, a WWE acabou tratando ele como mais um novato. Ele acabou vencendo a segunda temporada do NXT, mas a sua carreira na WWE nunca decolou. E infelizmente, dentro da WWE, ele era visto como mais um cara da TNA. Ele duraria menos de 2 anos na WWE e nunca retornou no mesmo nível de destaque da TNA, apesar de inúmeros retornos à empresa. Serena Deeb. Hoje, Serena Deeb é conhecida como uma das lutadoras mais técnicas do mundo da luta livre. Ela viajou pelo mundo ganhando vários cinturões em várias empresas. Desde 2020, ela trabalha na All Elite Wrestling como treinadora e lutadora no meio período. Mas em 2009, ela se aventurou aí na WWE. Em um ano, ela foi promovida ao plantel principal e chegou a fazer parte da stable Straight Edge Society, que tinha como líder CM Punk. Em um momento memorável, ela se ofereceu para raspar a sua própria cabeça na televisão. Isso tudo, claro, era parte da história, e infelizmente acaba não rendendo nenhum ponto extra dentro da WWE. E apesar de suas excelentes habilidades técnicas, raramente ela teve alguma oportunidade de mostrar a sua habilidade na televisão. E ao invés disso, ela passou a maior parte do tempo nas sombras dos seus colegas do Straight Edge Society. Então, ao invés de receber a oportunidade da WWE, foi oferecido para ela uma oportunidade para ser treinadora do Performance Center. E foi um trabalho do qual ela ficou durante vários anos. Monty Brown. O ex-jogador da NFL Monty Brown aparentemente surgiu do nada na TNA e parecia uma superestrela desde o início que ele pisou no ringue. Ele tinha o visual, o histórico de atleta e um finalizador inspirado no futebol americano, que ele chamava de The Pounds. E ele parecia destinado a eventualmente ser mais um campeão da TNA, mas o ex-linebacker do Buffalo Bills decidiu pular o barco e assinou um contrato com a WWE em 2006. Agora sendo chamado de Marcus Corvon, ele foi levado para o relançamento da ECW, mas inevitavelmente ele não foi para nenhum lugar na empresa. Monty Brown, que havia ganhado o prêmio de novato do ano da PWI, tinha encerrado a sua vida na luta livre profissional em 2007 e acabou se aposentando da luta livre profissional imediatamente após ser mandado embora da WWE. A história que ele acabou não confirmando é que ele decidiu se aposentar para cuidar aí dos filhos da sua irmã que havia falecido. No entanto, se ele tivesse permanecido na TNA, ele provavelmente teria sido campeão mundial, pelo menos uma vez. Mas
ao invés disso ele acabou não ganhando nenhum cinturão em nenhuma das duas empresas. Diamond Dallas Page. Como uma das maiores estrelas da WCW, Diamond Dallas Page era incrivelmente popular entre os fãs e um inovador no ringue. Seu carisma e conexão com o público o tornaram campeão do povo na antiga WCW. O seu mundialmente famoso finisher Diamond Cutter foi o golpe de finalização mais quente da luta livre por um tempo no final dos anos 90. E talvez seja por isso que é tão intrigante a gente ver o ex-campeão mundial da WCW como um perseguidor misterioso da então esposa de Undertaker. Originalmente foi dito que Diamond Dallas Page só ia fazer alguns jogos mentais com Undertaker, algo não muito sério que era só pra chamar a atenção dele, mas a storyline acabou evoluindo para detalhes mais perturbadores e tensos. DDP foi transformado em um louco apaixonado que parecia mais um serial killer do que um lutador de main event. Isso esvaziou completamente qualquer impulso que DDP poderia ter tido na sua nova casa, mas apesar disso ele ainda ganhou o título europeu e conseguiu aí o título de Tag Team juntamente com Chris Kanyon. Logo depois disso ele se aposentou devido a problemas crônicos nas costas. Ele nunca alcançou aí o status de mega estrela que ele tinha na WCW, mas felizmente tudo acabou bem para Diamond Dallas Page quando ele foi introduzido ao Hall da Fama em 2017. Buff Bagwell. Marcus Alexander Bagwell foi meio que um menino de ouro dentro da WCW, começando com a sua chegada em 1991 com apenas 21 anos de idade. Com a sua boa aparência e físico impressionante, ele acabou sendo um dos grandes babyfaces da empresa. Eventualmente ele acabou turnando e virando um heel, e acabou se juntando à maior stable daquela época, que foi a NWO. Ainda assim ele sempre pareceu destinado para um dia chegar na WWE. E ele teve sim essa oportunidade quando a WCW foi comprada pela maior empresa de entretenimento esportivo do mundo, que era a WWE. Muitos previram que Buff Bagwell se tornaria uma grande estrela dentro da WWE, mas infelizmente na sua luta de estreia contra Booker T as coisas não deram certo e foi dita como algo completamente horrível, com Buff Bagwell levando a maior parte da culpa. E ele acabou sendo demitido logo depois devido a problemas com o booking. Uma por causa de sua mãe e outra por causa de uma luta que teve no backstage com Shane Hurricane Helms. Após a sua saída, Buff Bagwell iria aparecer na TNA, em seus estágios iniciais. Mas o seu tempo trabalhando aí para qualquer outra grande empresa já tinha terminado. Problemas pessoais e a mancha de fracasso na WWE certamente desempenharam um grande papel nisso tudo. Ronda Rousey. Ronda Rousey pode ter feito aí a melhor estreia da história da WWE quando se juntou a Kurt Angle para enfrentar Triple H e Stephanie McMahon na WrestleMania 34. A multidão vibrou quando ela fez a sua entrada e ela teve um bom desempenho para alguém que fez a sua primeira luta. E melhor ainda, em uma WrestleMania. A ex-campeã feminina do UFC era uma celebridade mundial e uma lenda do MMA. Ela também era perfeita para a WWE, era fotogênica, já era uma super estrela popular e tinha um histórico legítimo de luta. E durante um tempo a empresa tratou ela como a sua lutadora número 1. Porém, o brilho logo passou. Enquanto procurava começar uma família, Ronda Rousey começou a ficar um longo tempo fora do ringue. Isso não teria importado tanto se ela também não tivesse atacado a indústria da luta livre e os seus fãs ao mesmo tempo. E em várias interações nas redes sociais, ela acabou referindo a luta livre como sendo algo falso. Resumindo, meu povo, Ronda Rousey acabou tendo aquele gostinho da vida da WWE e do nada ela começou a atacar hate na empresa. E ela pode ser o maior exemplo de toda essa lista aqui de alguém que recebeu as chaves do castelo apenas para jogar essas chaves pela janela. Enquanto Ronda Rousey certamente ganhou muito dinheiro dentro da WWE, o seu comportamento em comentários dizem às pessoas que ela provavelmente se arrependeu de ter se envolvido com a luta livre profissional. Então é isso, galera, chegamos aí ao fim do nosso vídeo. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!